Exercício 1. Uma onda plana com 50 MHz viaja por um meio não magnético, isto é, μr igual a 1 e εr igual a 16. Encontre a. Velocidade de fase. B. Número de onda. C. Comprimento de onda no meio. D. Impedância intrínseca. A velocidade de fase. Definimos a velocidade de fase como U subscrito pH, de fase em inglês, ou U de pH. U de pH é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ vezes epsilon. U de μ igual a μ0 vezes μr, μ relativo, e epsilon igual a epsilon 0 vezes epsilon r, que é o epsilon relativo. De modo que o valor é conhecido como sendo a velocidade da luz, dado pela letra C. Substituímos os valores de U de pH como sendo os valores do enunciado e os valores padrão de μ0 e ε0. Agora a gente manobra algebricamente e ajunta μ0 e ε0 e μr e εr. Substituindo o valor de 1 sobre raiz quadrada de μ0 ε0 igual à velocidade da luz, resultar como C, que é a velocidade da luz, dividido por raiz quadrada de 1 vezes 16. E fazendo os cálculos, chegamos a 0,75 vezes 10 a 8 metros por segundo. B. Número de onda. O número de onda beta é igual à frequência ômega dividido por U de fase. A frequência é dada em radianos por segundo, ou 1 sobre segundo, e o de fase em metros por segundo. Manobrando, nós chegamos que o número de onda vai ser dado em 1 sobre metro, ou seja, o inverso do metro. 50 MHz é igual a 5 vezes 10 a 7 Hz, ou 5 vezes 10 a 7, 1 sobre segundo. E o de fase a gente já calculou, 0,75 metros por segundo vezes 10 a oitava. Que para facilitar a gente pode também colocar em termos de fração, 3 quartos vezes 10 a oitava. Substituindo todos os valores, nós chegamos a 4π sobre 3, ou 4 terços de π, radianos por metro. Esse é o número de onda. C. Comprimento de onda no meio. O comprimento de onda é dado pela letra lambda. E a gente tem da relação que beta é igual a 2π sobre lambda. Lambda é dada em metros, beta é dada em radianos por metro. E 2π é dado em radianos, de forma que lambda vai ser dado como sendo em metros. Fazendo lambda igual a 2π dividido por beta e substituindo o valor de beta, nós vamos ter 2π dividido por 4 terços de π, que vai nos resultar como valor final 1,5 metros. Este é o comprimento de onda. D. Impedância intrínseca. A impedância intrínseca é dada pela letra eta. A impedância intrínseca é igual a raiz de μ por epsilon. O μ é μr vezes μ0, o epsilon é εr vezes ε0. Substituindo os valores e trabalhando um pouco a álgebra, nós chegamos ao resultado de 1/4 vezes raiz de μ0 dividido por raiz de ε0, e isso resulta 377 dividido por 4, que dá como resultado final 94,25. E a unidade é o ohm. Então temos 94,25 ohm. E aqui por fim estão os resultados do exercício. Exercício 2. Uma onda plana viaja em um meio sem perdas com uma impedância intrínseca de 188,5 ohms. O fasor do campo elétrico é dado pela função 10 vezes cosseno de 4πy menos j seno de 4πy na direção AZ. E a unidade, milivolts por metro. Então, pela unidade, sabemos que isso realmente é um campo elétrico. O item A pede: determine o fasor de campo magnético associado. E o item B, para um meio não magnético, calcule E em função de Y e T. Então, no item A, vamos escrever a função, o E fasor. Substituímos aqui o AZ por Z, para fazer parte da conta. A primeira coisa a fazer é aplicar a identidade de Euler, de modo que nós conseguimos destacar tanto o Z quanto o menos J4πy. E, logicamente, a amplitude.
Apenas para destacar, né, a direção da amplitude é dada no z e a direção do avanço da onda é dada em y. De forma que nós podemos agora aplicar o real sobre esta função exponencial. Se nós aplicarmos, nós vamos conseguir até dar uma visualização do formato da onda. O 4π é o nosso beta, então a gente pode com isso calcular o comprimento de lambda. Lambda é igual a 2π sobre beta, ou seja, lambda é igual a 2π sobre 4π, vai dar igual a meio, que é o tamanho da onda. Então, em termos de y, a onda ela vai ter um tamanho de meio. É um cosseno, então começa sempre no valor máximo, e a amplitude máxima é dado em mais 10. Então ela varia de mais 10 a menos 10, com um comprimento de onda de meio. Por que fizemos isso? Porque isso é importante. Porque nós sabemos que a direção de h vai ser sempre perpendicular à direção da amplitude e à direção do avanço. Ou seja, h vai ser perpendicular a y e a z. Bom, perpendicular a y e a z é um produto vetorial. Então o produto vetorial de AY, produto vetorial de AZ, nos dá AX. Para calcular h, tomamos o valor de E e dividimos pela impedância intrínseca, na direção que nós acabamos de definir. Isso resultará na direção x, 53 vezes e elevado a menos j4π microamperes por metro. Ou, se preferir, 53 elevado a menos j4π microamperes por metro na direção AX. Podemos esboçar aqui tanto agora a onda em E quanto a onda em H. O B, para um meio não magnético, calcular E em função de y e t. Um meio não magnético implica que o IR é igual a 1, ou seja, o B vai ser igual a μ0, 4π vezes 10 a menos 7, R por metro. A resposta requerida em E de função de yt vai ser uma resposta trigonométrica. Então nós vamos precisar aqui de ômega e do beta. O beta vai ser o mesmo do y, então vai ser beta igual a 4π radianos por metro. Só para relembrar, em um dielétrico sem perdas, o sigma, a condutância, é muito menor que ômega vezes epsilon. De forma que nós podemos agora aqui considerar sigma próximo de zero, o epsilon é igual a epsilon 0 vezes epsilon r, e o μ igual a μ0 vezes μr. No caso aí, como é um meio não magnético, μr é igual a 1. E aí nós usamos que a impedância intrínseca, o eta, é igual a raiz quadrada de μ dividido por epsilon, com ângulo zero. Sem esquecer que a impedância intrínseca de espaço livre, o eta zero, é igual a raiz de μ0 sobre epsilon zero, que é o 120π ou 377 ohms. Substituindo esses valores, elevando ao quadrado para ficar mais fácil o nosso cálculo, chegamos a eta igual a 4. Vamos também precisar calcular a velocidade de fase. Então, o de fase é igual a 1 sobre raiz quadrada de μ epsilon. Substituindo os valores, chegamos a 1,5 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a frequência ômega é igual a beta vezes a velocidade de fase. Substituindo os valores, chegamos a ômega é igual a 6 vezes π vezes 10 a oitava radianos por segundo. Tomamos então ele, aplicamos a função real na forma exponencial, transformamos isso para a forma trigonométrica e chegamos ao resultado na direção de z de 10 cosseno de 6π 10 oitava t menos 4π y milivolts por metro. Exercício 3. Seja um fio retilíneo de comprimento L percorrido por uma corrente I constante e seja R o raio desse fio. A diferença de potencial aplicada é V. Calcule o valor do vetor de Poynting, S. Bom, o vetor de Poynting, S, é igual ao vetor E, produto vetorial, do vetor H. O módulo de E é V sobre L, e a sua direção é a mesma da corrente. Esbocemos aqui um esquema do nosso entendimento. Temos um fio com raio R, a corrente na direção I. Acompanhando o sentido da corrente, nós podemos ter o campo magnético pela regra da mão direita. Vamos definir como B, lembrando que B é igual a H vezes μ.
No mesmo sentido de I está J, que é a densidade de corrente, e por consequente, o campo E está concordando com essa direção. Sigma E é igual a J. Sendo B igual a μH, temos na lei de Biot-Savart B igual a μ0 vezes I dividido por 2πr. Logo, H vai ser I dividido por 2πr. Sabemos que E é perpendicular a H. E é dado em V sobre L, HI sobre 2πr. E o vetor de Poynting é o produto vetorial de E por H. O produto vetorial é um seno de ângulo de 90 graus, porque perpendicular é 1. Então temos S igual a E vezes H, que é igual a V sobre L vezes I dividido por 2πr. O que vai resultar para a gente que S é igual a V vezes I dividido por 2πrL.